Queridos, nós vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículos de 22 a 25. Lucas 8, de 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde estás a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque é desfrutando da liberdade que vem do Senhor que nós podemos nos encontrar na Tua casa nesta noite. Nós podemos abrir a Tua palavra, nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos refletir na Tua palavra e posto, ó Deus, que é a Tua palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos. Rogamos ao Senhor misericórdia para com a vida do Teu servo na transmissão da Tua verdade. E esta mesma misericórdia alcance o Teu povo aqui presente, aqueles que estão conosco nos seus lares, para que todos nós, ó Deus, sejamos alimentados e transformados pelo poder da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é talvez um dos milagres mais conhecidos de Jesus Cristo. Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem um relato desta passagem. Mas Lucas é o que relata este momento do ministério de Jesus com mais brevidade. Lucas o faz com uma grande economia de palavras, contrário àquilo que normalmente acontece no Evangelho de Lucas. Via de regra, nós encontramos os fatos ocorridos na vida de Jesus explicado de uma maneira mais didática e mais completa em Lucas do que nos outros evangelhos. Mas nesse caso não. Lucas o faz de maneira muito breve, usando apenas 4 versículos. E relata este momento especial na vida do Senhor Jesus e na vida dos seus discípulos. É preciso entender o que está acontecendo neste momento na vida do nosso Redentor. Jesus passara todo o dia ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de Marcos sendo relatado. Ao final de tarde, então, depois de um cansativo dia de trabalho, Jesus então decide cruzar o lago de Genezaré e atravessar para o outro lado, porque buscava um momento de descanso e de paz. E por isso então ordenou aos seus discípulos: passemos a outra margem. E a outra margem era exatamente a região de Gadara, onde Jesus também vai realizar um outro grande milagre. Enquanto estava atravessando o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, Jesus dormiu. É bonito pensarmos na pessoa do nosso Redentor dormindo. Porque isso nos dá uma amostra clara da humanidade de Jesus. O homem, Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele estava cansado, como todos nós nos cansamos depois de um dia de muitos afazeres. Assim como nós, Jesus também podia chegar ao final de um dia trabalhoso, esgotado, desejoso de um lugar para repousar, e talvez se fosse este o momento da vida do nosso Salvador,
ele precisava dormir para refazer as suas forças. E ele então não esperou que o barco chegasse na outra margem, e adormeceu ali mesmo no barco. E eu, quando penso nisso, e queria que os irmãos pudessem formar essa imagem na sua mente, o Redentor está dormindo, e está dormindo porque ele confiava no Pai que o guardava todo o tempo, mas também confiava em todo o conhecimento que os seus discípulos tinham da arte da navegação. Alguns deles eram pescadores. Até o seu chamado para seguirem e caminharem com Jesus, ganhavam a sua vida retirando o seu sustento do mar da Galileia. Ele confiava na capacidade e na experiência daqueles seus discípulos de fazer com que o barco chegasse ao outro lado, mas confiava principalmente no cuidado de Deus para com ele. Ele sabia que ele estava tão perto, Deus estava tão perto dele, ali no mar, como estava quando pisando em terra firme. No meio desta trajetória, desata uma tormenta, uma tempestade terrível o surpreende. A força da tempestade é tal que o barco começa a encher-se de água. Marcos diz isso. Lucas usa um termo sossobrar, que quer dizer quase indo a pique. Os discípulos se encontram apavorados, clamam a Jesus, ele repreende o vento, o mar e os discípulos. E aqueles homens que estavam apavorados com a fúria do mar, terminam esse episódio apavorado por ver a manifestação do poder de Deus. E eu queria olhar para esse texto, queridos, e pensar com você nesta noite sobre as tempestades da vida. As tempestades que alcançam a nossa existência, que nos atingem. E algumas coisas são por demais importantes nesse texto, que nos ensinam como enfrentar as tempestades que se abatem e nos alcançam. E a primeira coisa que o texto nos ensina, e que precisa ficar muito claro para mim e para você, é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. O mar da Galileia era famoso por suas tempestades. É uma porção de água doce, chamada por mar, mas na verdade não é um mar, é um lago, que tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, mas que tem a sua peculiaridade de ficar 220 metros abaixo do nível do mar. Cercado por uma cadeia de montanhas, que em quase todo o tempo, no pico, é gelado, coberto por camadas de gelo, e que volta de tempo em tempo esse gelo, esse ar frio do cume das montanhas, ele desce e vem ao encontro do ar quente reinante ali na superfície, e a junção desses dois ares provocam fortes tempestades e ventos de muitos quilômetros por hora, fortes ventos no mar da Galileia. E apesar de ser pescadores experientes, alguns dos discípulos de Jesus, como Pedro e João, eles nunca estavam completamente preparados para enfrentar as tempestades, porque as tempestades da vida são inesperadas. Assim como eram inesperadas as tempestades que atingiam costumeiramente o mar da Galileia. Tudo ia bem, tudo corria bem, de repente o tempo começava a virar, e o tempo então que estava tranquilo, o mar sereno se transformava no mar revoltoso, os ventos sopravam com intensidade, e uma grande tempestade atingia muitas vezes de surpresa os pescadores mais experientes. Queridos, assim também é na sua vida e na minha vida. As tempestades e as adversidades não nos mandam telegramas, não nos manda sinais de WhatsApp, não vem pelo Instagram, não recebe telefonema, elas simplesmente chegam na nossa vida. E chegam quando tudo está bem, e chega quando o mar está calmo, quando a vida corre tranquilamente,
E quando estamos assim, nenhum de nós para pensar, olha, amanhã virá uma tempestade. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado. Elas chegam em nossa vida sem pedir licença. E as tempestades, algumas vezes, nos pegam tanto de surpresa, que nos deixam profundamente abalados e, em algumas vezes, desesperados. Assim aconteceu com os discípulos no Mar da Galileia. Assim acontece também com a sua vida e com a minha vida. Nenhum de nós está isento de, nessa travessia, durante a nossa peregrinação neste mundo, lidarmos com tempestades que, antes de mais nada, são inesperadas. Mas o texto também nos mostra que as tempestades da vida, além de serem inesperadas, são também extremamente perigosas. O texto sagrado diz que os discípulos ali naquele barco, o barco estava sofrendo o risco de sossobrar, de naufragar, de afundar. O evangelista Marcos diz que levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A semelhança daquela tempestade no lago de Genezaré, as tempestades que enfrentamos nas nossas vidas são também ameaçadoras e perigosas. E elas chegam de maneira inesperada. E chegam e nos atingem muitas vezes de forma tão intensa, que deixam as estruturas da nossa vida abalada. Roubam o nosso chão, tiram a nossa paz, mexem e abalam a nossa esperança e as nossas convicções. Colocam no chão tudo aquilo que levamos tempo para construir. Muitas vezes as tempestades que enfrentamos pode ser um casamento que, edificado por muitos anos com abnegação e amor e entrega, de uma hora para outra, se desfaz pela tempestade de uma infidelidade conjugal. Pode ser uma doença incurável que nos alcança e que abala não somente o enfermo, mas toda uma estrutura familiar. É um acidente trágico que ceifa uma vida cheia de vigor. É uma amizade de anos que naufraga na tempestade da traição. As tempestades da vida, elas são inesperadas, mas não são somente inesperadas, elas também são perigosas. O texto ainda nos leva a uma terceira fato relativa às tempestades da vida que precisamos enfrentar e muitas vezes enfrentamos. É que durante as tempestades da vida, elas trazem consigo o seu fator de serem repentinas, de serem perigosas, mas elas também fazem com que no nosso coração sejam levantados muitos questionamentos. As tempestades da vida, ela não abala somente a nossa estrutura física, mas também tem o poder de abalar a nossa fé. As tempestades trazem questionamentos. E o texto que lemos nos apresenta dois questionamentos, duas perguntas, que precisamos olhar para elas com o seu caráter instrutivo que a possuem, e extrair delas lições que devem ser aprendidas por nós, para que possamos encontrar forças e condições de suportar e de enfrentar e de lidar com as tempestades da vida. A primeira pergunta, ela é feita por Jesus aos discípulos. Versículo 25 diz: então lhes disse, Jesus lhes disse, onde está a vossa fé? Essa pergunta demonstra que os discípulos falharam em um teste importante, demonstrando ter medo e não fé. Essa pergunta mostra que onde o medo prevalece, a fé desaparece.
Ficamos com medo porque duvidamos que Deus seja capaz de manter o controle das situações adversas que nos encontramos. E via de regra, nas tempestades da vida, o primeiro pensamento que vem sobre a nossa mente é que Deus nos abandonou. Entramos em desespero e ficamos com medo, porque julgamos estarmos entregues à nossa própria sorte. Enchemos a nossa alma de pavor, porque achamos que fomos abandonados. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E o texto nos dá 4 razões pelas quais esses discípulos deveriam ter fé e não medo. A primeira razão se encontra no versículo 22. Aconteceu que naqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. Essa foi a ordem de Jesus, o pedido de Jesus, mas era também uma promessa de Jesus. Jesus havia empenhado a sua palavra e dizendo a ele: passemos, passemos para a outra margem do lago. Ele não diz vai para a outra margem do lago, ele não diz eu vou para a outra margem do lago, ele diz nós iremos para a outra margem do lago. Nós vamos chegar juntos do outro lado. Nós vamos chegar à terra de Gadara juntos. É neste barco que nós vamos chegar até lá. E que eles deviam entender que o destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. E queridos, em nossa jornada nesta vida, Jesus também nos convida a atravessarmos rios calmos, mas que não estão livres das tempestades. E Jesus em nenhum momento assegura a você e a mim uma jornada calma e tranquila, mas Ele garante uma chegada certa e segura. Jesus não nos promete a ausência de lutas, mas a vitória. Essa promessa de Jesus, quando Ele diz, cheguemos à outra margem, passemos à outra margem, deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos. Como o salmista, no Salmo 89, nós lemos esse salmo no início do culto. O Salmo 89, versículo de número 9, o salmista então diz: dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam, tu as aimanas. Era diante deste Deus Todo-Poderoso que o mar se encontrava e era ao lado deles, no mesmo barco que os discípulos estavam. Quando o medo ameaçar assaltar a tua fé, meus irmãos, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. Ele está ao seu lado nas tempestades da vida, e na companhia dele você vai chegar ao seu destino. Havia uma outra promessa que os discípulos deveriam se apoiar, e também está no versículo 22, porque ele diz, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco. Se havia então a promessa de Jesus dizendo, nós vamos chegar do outro lado, havia também, eles deveriam se apoiar na presença de Jesus ao seu lado. É a presença de Jesus que nos livra do temor, é a presença de Jesus e a companhia de Jesus na tempestade da vida que é a nossa âncora e o nosso porto seguro e a nossa garantia que o barco não vai virar, que as ondas e as águas não vão encher o nosso barco levando-o a pique. É a presença de Jesus que nos dá a certeza que nós vamos chegar na outra margem. Os discípulos precisavam entender que o Rei do céu e da terra estava com eles no barco, e por isso o barco não poderia afundar. As tempestades das vidas que nós enfrentamos, meus queridos, precisamos crer que o Criador do vento e do mar está conosco. Por isso, não precisamos ter medo das intempéries, porque em Cristo Jesus, nós já somos mais que vencedores. A terceira razão pelos quais os discípulos deveriam ter fé e não medo, é
expressa no versículo de número 23, nós podemos extrair isso do versículo 23, quando diz: e sobreveio, enquanto navegavam, ele adormeceu. A paz de Jesus Cristo, a tranquilidade de Jesus Cristo em meio àquela situação adversa, deveria encher o coração dos discípulos de fé e não dar lugar ao medo. Enquanto a tempestade manifestava toda a sua fúria, Jesus estava dormindo. E a grande questão é: será que Jesus sabia que a tempestade iria lhe acompanhar na trajetória? Eu creio que sim. E mesmo sabedor disso, Jesus não impede os seus discípulos, ou não pede para adiar a viagem, porque era necessário que eles passassem por essa situação. A tempestade pegou os discípulos de surpresa, mas não pegou a Jesus Cristo. E por isso ele podia dormir, porque ainda que dormindo, ele estava no controle de todas as coisas, porque o nosso Senhor sempre está no controle. Esta é uma grande verdade. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. E eu acredito que ela fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos. Eles precisavam crer no Senhor Jesus, na sua grandeza e no seu poder. Não, Jesus não era simplesmente alguém que tinha um domínio sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, mas era o Deus Todo-Poderoso encarnado na presença dele, que tinha domínio sobre todas as forças que operam neste mundo, inclusive as forças da natureza. Jesus dormia por duas razões: porque descansava do seu cansaço na providência e no cuidado do Pai, e porque sabia que era preciso passar por aquele momento para que os discípulos aprendessem a conhecê-lo na sua complexitude. O fato de Jesus dormir deveria ser confortador para os discípulos, mas quando lemos o texto parece que é mais um fator de desespero, como se dissesse: nós estamos aqui quase morrendo e esse dorme. E não se sabe ao certo se eles acordaram o Jesus confiando que Jesus podia mudar aquela realidade, ou se eles acordaram Jesus para que Jesus não morresse dormindo, naufragando. Mas é certo que eles estavam cheios de medo, quando deveriam ter confiança. Estavam cheios de temor, quando deveriam ter fé. O mestre dormia e repousava seguro. Eles deveriam ficar tranquilos, porque o mestre estava com ele. Jesus sabia que o Pai cuidaria dele, em toda e qualquer circunstância, inclusive no meio do mar revolto. A quarta razão pelos quais os discípulos deveriam ter fé e não medo, residia no poder de Jesus Cristo. Eles já haviam experimentado da grandeza do poder de Jesus. Marcos diz que durante um dia inteiro eles viram Jesus curando enfermos e expelindo demônios. Eles sabiam que não caminhavam ao lado de um homem qualquer, não de um mestre qualquer, não de um escriba qualquer, não de um doutor da lei qualquer, mas de um ser todo-poderoso, o Filho de Deus, presente no meio dele, o Messias prometido, o Emanuel. Aqueles que estavam com ele no barco era o Criador da própria natureza. As leis da natureza estavam nas suas mãos. Ele criou o universo e estava no controle do universo. E aqueles discípulos naquele momento descobriram que não só os demônios e as enfermidades obedeciam à ordem de Jesus, mas também o vento e o mar se aquietavam e se emudeciam quando o Senhor dos Senhores falava. Jesus tem o poder, queridos, para repreender os problemas que atingem a sua vida. Jesus tem poder para curar a enfermidade que te assola, a crise que te cerca, as aflições que te oprimem. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois os discípulos por sua falta de fé. E muitas vezes, amados irmãos, a tempestade mais difícil e mais perigosa que enfrentamos não é aquela causada pela agitação do vento e do mar, mas a inquietude trazida pelo medo e pela incredulidade. Aqueles discípulos tiveram medo
quando deveriam ter fé. E por isso Jesus lhe dirige a primeira pergunta: onde está a vossa fé? A segunda pergunta, que aparece no texto, é uma pergunta feita pelos discípulos a eles mesmos. Diz Lucas: diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? As tempestades da vida são muitas vezes a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições. Alguém já disse que nós aprendemos mais nas tempestades do que no tempo de bonança. Aqueles discípulos que estavam com medo do mar e do vento e do mar agitado, agora estão temerosos diante da majestade e do poder de Jesus Cristo. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, e eles se acalmaram como criança se aquieta nos braços da sua mãe, e se aquietaram diante da autoridade do Pai. Mateus diz que os discípulos ficaram maravilhados. E Marcos vai dizer que eles temeram grandemente. Lucas simplesmente diz: ficaram possuídos de temor e de admiração. E a grande verdade é: a quem você teme? As tempestades da vida ou ao Senhor da tempestade? É a própria palavra de Deus diz que nós não devemos temer aqueles que podem roubar-nos, tirar-nos coisas deste mundo ou até mesmo a própria vida, mas nós devemos temer aquele que tem poder para condenar a nossa alma. A quem você teme? Nas adversidades da vida, do que você tem mais medo? E muitas vezes você talvez não busque a intervenção poderosa do Senhor, porque a fé não chega ao ponto de crer que o Senhor tem poder para mudar toda e qualquer situação na sua vida. E talvez, se isso acontecer na sua vida, a sua resposta ou a sua reação seja exatamente como daqueles discípulos, de ficarem maravilhados, estupefatos e questionando a si mesmo: quem é este? E eu queria, queridos, que nós pudéssemos refletir e extrair alguns ensinamentos para a nossa vida a partir desse texto. Primeira coisa, meu querido: as tempestades e adversidades da vida que eu e você enfrentamos não anulam a bondade de Deus e a manifestação desta bondade na sua vida. Não haveria o arco-íris se não houvesse a chuva. Não haveria lágrimas se não houvesse dor. Nós só podemos ver a beleza das estrelas numa noite escura. É das profundezas da nossa angústia que nós nos erguemos para as maiores vitórias da nossa vida. Aqueles discípulos entraram no barco por uma ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, tiveram que enfrentar a tempestade. O que isso me ensina, e ensina a você também, que porque você busca viver uma vida justa e reta diante de Deus, porque você se empenha e se esforça por viver de acordo com os preceitos de Deus, observando a vontade de Deus, fazendo aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, isto não impede que as tempestades venham sobre a sua vida. Não é o fato de estarmos fora do centro da vontade de Deus que faz com que as adversidades nos alcancem, porque as tempestades atingem também aqueles que andam reto e seguro na condução de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar Jonas fugindo da presença de Deus e enfrentando uma grande tempestade. Mas o texto de Lucas diz que os discípulos estavam obedecendo à vontade de Deus e ainda assim enfrentaram uma grande tempestade. A tempestade vem sobre as nossas vidas de forma inesperada,
são perigosas, trazem questionamentos, e isso não está diretamente relacionado à forma como você vive, porque o mais fiel dos crentes neste mundo não está livre de enfrentar adversidades. Nenhum de nós está livre de ter que lidar com uma doença terminal no meio da família. Nenhum de nós está livre de perder um ente querido por meio de um acidente. Nenhum de nós está livre de enfrentar o desemprego e a crise familiar dentro de casa. Nenhum de nós está livre e pode dormir tranquilo dizendo que o meu casamento jamais será abalado pelas circunstâncias da vida. Muito pelo contrário, as tempestades da vida atingem a qualquer um de nós. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta para que nós nos mantenhamos espertos, nos mantenhamos vigilantes, porque nós não sabemos quando virá o mal. Mas nós temos uma certeza: quando o mal se abate sobre nós, nós nunca estamos sozinhos. Quando o barco da nossa vida está agitado pelas ondas e pelos ventos impetuosos, nós podemos ter a certeza que Jesus está conosco no barco. Podemos confiar na sua presença. Podemos confiar na sua companhia. O fato de Jesus estar conosco no barco não nos livra das tempestades. No início do seu ministério, Jesus foi a uma festa de casamento, e ainda que Jesus estivesse ali, faltou vinho. Um crente que anda fielmente com Jesus pode e muitas vezes enfrenta grandes tempestades. Mas as tempestades muitas vezes nos ajudam a aprender mais de Jesus, a confiar mais em Jesus, a depender mais de Jesus e a descansar mais em Jesus. Meu irmão e minha irmã, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, devemos estar preparados para enfrentar as tempestades, sabendo que elas virão. Não sabemos quando, mas sabemos que nós não estamos livres de enfrentá-las. As aflições e as tempestades desta vida fazem parte da nossa caminhada neste mundo. Por isso que Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, no mundo enfrentareis tempestades, mas tem de bom ânimo, eu estou com vocês no barco, eu já venci o mundo. Precisamos aprender por esse exemplo do Evangelho de Lucas, que não importa a ferocidade da tempestade, Jesus está conosco no barco. E no momento oportuno, ele vai se levantar. Ele vai repreender o vento e o mar e vai nos devolver a paz. Precisamos crer na presença e na companhia de Jesus e termos a certeza e a confiança que o nosso barco não vai afundar na travessia. Nós vamos chegar do outro lado da margem, porque Jesus está conosco e nos acompanha nessa travessia. Que Deus abençoe a sua vida, querido. E você que porventura esteja enfrentando lutas e uma grande tempestade, uma nuvem negra se colocou sobre você nesse tempo, permaneça firme. Você não está sozinho. Jesus está com você e Ele vai te ajudar a chegar ao seu destino. Que Deus te abençoe.